Bom, boa noite para todos. Vamos continuar aqui essas lives, né, sobre a lei natural. E hoje vamos falar sobre o cosmopolitismo, a lei natural no estoicismo, né, no cosmopolitismo estoico, e também no direito das gentes dos romanos, né, do início da era cristã, né, o chamado Ius Gentium. Bom, esta parte aqui é um texto que eu estou usando, né? Está na página 6 desse texto. Se você quiser acessar esse texto, então tem um link lá na bio, né, aqui da minha conta do Instagram, através do qual você pode baixar esse texto. Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá. Cosmopolitismo, eu vou, como eu comecei já na primeira sessão, né, eu vou ler o texto e vou fazendo comentários. Então, o cosmopolitismo estoico e o Ius Gentium romano. Primeira coisa, né, estoicismo. O estoicismo é uma escola filosófica que existiu na Grécia e foi predominante nos últimos 2 séculos antes de Cristo ali na Grécia. Então, o fundador do estoicismo foi o Zenão de Tício. Tício era de Sítio, melhor dito, né? Que era uma cidade na ilha de Chipre, né? E a ilha de Chipre era uma população de fenícios. Então o Zenão era fenício. O Zenão, ele acabou indo para Atenas, e como ele era estrangeiro, ele não podia comprar um imóvel, né, dentro do qual ele poderia fazer as suas aulas, né, ensinar a sua filosofia. Então ele normalmente dava aulas debaixo de um pórtico, né, de um arco, né, que havia vários na cidade, e nesse pórtico, que em grego era chamado stoa, por causa desse pórtico, desse nome stoa, vem então o estoicismo, né? Então, os filósofos do pórtico, os filósofos da estoa, então vem aí o estoicismo, né? Sendo que, então, Zenão de Sítio foi o primeiro dos estoicos, né? Então, vamos lá. No estoicismo, o conceito de lei natural abre a porta para um cosmopolitismo ético, né? O que é um cosmopolitismo, né? Então, cosmopolitismo vem da palavra cosmópolis. Polis, cidade. Cosmos, universal, né? Uma cidade universal, ou seja, toda a humanidade poderia compor uma só sociedade, né? Não do ponto de vista político, o Zenão propunha, não que houvesse um governo mundial, mas que havia algo que reunia, que era comum a todos os seres humanos, a todas as pessoas. Então, isso que ficou... para justificar essa possibilidade de haver uma sociedade universal, né, que reunisse todos os povos, o Zenão de Tício, ele se vale da noção de lei natural. Tá? Então, continua o texto da seguinte maneira. A natureza, entendida tanto em sentido físico como em sentido racional, a natureza como matéria, ou então como um princípio racional de todos os seres humanos, igual a todos os seres humanos, contém o bom e o devido. Então, nessa natureza, existe aquilo que é bom e que deve ser buscado e, consequentemente, o devido. O devido é precisamente o bom, aquilo que deve ser buscado na vida dos seres humanos através das ações que nós realizamos. Todo ser humano, seja qual for a nação ou povo a que pertença,
tem de integrar-se como uma parte no todo do universo. Tem de viver de acordo com a natureza, que contém o bom e o devido. Este imperativo pressupõe a existência de uma lei eterna, de um logos divino, dizia Zenão, que está presente tanto no cosmos, impregnando esse cosmos de racionalidade, como também na razão humana de cada ser humano. Esse logos divino estaria presente no ser humano. Pois é no ser humano, que é um ser de natureza racional, nós nos distinguimos porque nós temos razão, essa capacidade de raciocínio, que o logos se manifesta. Então, para Zenão, esse logos divino se manifesta no ser humano, porque esse logos, ele é razão, esse é o significado da palavra grega logos, né, razão, e como o ser humano tem razão, então esse logos é o único que tem razão, o único dos seres que tem razão, então esse logos tem de se manifestar no ser humano. O logos apresenta-se como lei moral e lei jurídica que rege a conduta humana, uma vez que as ações são consideradas boas ou más de acordo com a sua conveniência ou inconveniência em relação ao logos eterno. Então veja, né? O logos existe em si mesmo e também está presente na natureza e está de uma maneira especial no ser humano. E esse logos, ele dita preceitos, dita diretivas para que o ser humano haja de maneira boa, né? Faça o bem. Pois bem, e veja o seguinte, essa noção é exatamente a noção de lei natural que nós temos hoje, ou praticamente igual, né? Na essência é a mesma. E nós estamos falando de uma teoria filosófica que é pré-cristã. Isso também, sobre isso eu comentei na vez passada, que muita gente pensa, né, que a doutrina da lei natural é uma doutrina criada e repercutida, ensinada, propagada pela Igreja Católica. De fato é mesmo, né? Talvez a única instituição social nas últimas décadas que tem de grande ressonância mundial, que tenha insistido na existência da lei natural, tenha sido precisamente a Igreja Católica. No entanto, a Igreja Católica, ela não se apropriou, mas ela se valeu da doutrina da lei natural, né, que foi descoberta já muito antes de Zenão de Sítio, né, muito antes dos estoicos, e que ela usou de maneira a fundamentar os ditos e os feitos de Jesus Cristo. Então, quer dizer, para mostrar que tudo aquilo que foi revelado, que foi ensinado por Jesus Cristo, era racionalmente compreensível. Era algo que se podia entender, que não contrariava a racionalidade humana. Siga o contexto. As noções de physis e nomos, né, de natureza e de norma, de regra, convergem no logos, que se mostra a nós como a reta razão, a razão reta, a razão que pensa de maneira correta, de maneira acertada. E essa razão reta é a que domina o mundo. Assim, a natureza e a razão são as duas fontes da lei ética fundamental, que é de origem divina. Tudo isso para Zenão de Sítio, para esse fundador do estoicismo. Muito bem, isso aqui é um resumo muito apertado, né, justamente da concepção dos estoicos em relação à lei natural. E agora nós vamos para a segunda parte, né, que é justamente o ius gentium dos romanos.
Então, os romanos, eles são considerados como, muitas vezes, como os inventores do direito, né? De fato, ius, em latim, significa justo, e que, com o passar do tempo, deu origem à palavra que, em português, recebe a palavra portuguesa direito, né? Assim como deu origem às palavras que significam direito em outros idiomas também, né? Como no espanhol, no próprio inglês, no próprio alemão, no francês, italiano, etc. Então, o ius gentium seria o direito das gentes. Quem eram as gentes? Eram os não romanos, as pessoas que pertenciam a outros povos que não o povo romano. Então, os juristas romanos, eles elaboraram um direito que era aplicável, regras jurídicas que eram aplicáveis aos cidadãos romanos, e também elaboraram, e como Roma era um grande império, né, e estava espalhada por todo o mundo que está circundando o mar Mediterrâneo, então eles também tinham de estabelecer, entravam em relações comerciais, em relações de casamento com os romanos, com pessoas de outros povos. Então os juristas romanos também se viram na necessidade de criar soluções jurídicas para as relações dos cidadãos romanos com cidadãos pertencentes a outros povos. Esse conjunto de soluções jurídicas ficou conhecido com o nome de ius gentium, né? Direito das gentes. Em Roma, sigo com o texto, estas ideias encontram acolhimento nos escritos de Cícero, que viveu do ano 106 até o ano 43 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão, né? No seu livro Sobre as Leis, escrito por Cícero, ele oferece uma sistematização da sua concepção acerca do direito natural. O princípio do direito, na opinião de Cícero, tem de ser buscado não no edito do pretor, já explico o que é o edito do pretor, nem em qualquer outra fonte positiva, também já explico isso, mas na natureza do homem, que mostra a nós que mostra a nós o direito natural, que o direito natural mostra o ser humano como ser racional, né? Então, o que era o edito do pretor no direito romano? Era uma lista de leis civis válida por 2 anos. Né? Então, quer dizer, era uma lista de regras jurídicas que regiam os contratos, os casamentos, os testamentos, né? Uma série de situações da vida cotidiana. E a cada 2 anos se trocava o pretor. E o pretor novo fazia então um edito, né, que era essa lista de leis válidas, muitas vezes repetindo algumas das leis já usadas pelo pretor anterior e outras vezes alterando essas leis. Então o que fazia um pretor? Ele estipulava, ele punha, ele positivava regras. E as únicas regras que havia, as regras que havia em Roma não se resumiam às regras que estavam contidas nos editos dos pretores, né? Mas também em constituições do imperador, né? em leis emitidas por outras autoridades públicas que não eram os pretores, né? Então essas seriam outras fontes positivas, outras fontes de regras positivadas, criadas pela vontade humana. E o Cícero diz que o princípio do direito, né, de todas essas regras, né, positivadas, não deve ser buscada na letra da lei, na letra dessas leis, ou seja, nos dizeres dessas leis, né? Mas tem de ser buscada na natureza do ser humano. É graças à natureza do ser humano que essas leis foram feitas, porque essas leis
elas refletem exigências de justiça que estão presentes na natureza do ser humano, na própria racionalidade humana. Então eu sigo com o texto aqui que fala do ius gentium, né? Essa lei suprema e imutável existe antes de qualquer lei escrita e antes da constituição de qualquer Estado. É algo eterno que governa a totalidade do universo com a sabedoria dos seus mandatos e proibições. Em última instância, a lei identifica-se com a reta razão, com a reta e suprema razão, a qual provém da vontade divina que é inerente à natureza. Então nós estamos vendo aqui Cícero, um autor pré-cristão, não tinha conhecimento do cristianismo, né, justamente porque o cristianismo não existia, falando aqui de que havia uma lei natural impressa no ser humano, né, e dessa lei natural é que surgiam as leis positivas. Então, quer dizer, mais uma vez, mostro, esta é uma visão pré-cristã, né, anterior à constituição da Igreja Católica. Muitas vezes as pessoas dizem, a lei natural é uma invenção da Igreja Católica. Não. A lei natural é defendida também pela Igreja Católica. E hoje em dia, talvez, quase exclusivamente por ela. Mas ela foi uma descoberta de filósofos, né? E não era uma descoberta de filósofos que estavam defendendo uma religião, mas de filósofos que estavam vendo as capacidades racionais, as capacidades de conhecimento da razão humana, até onde a razão humana poderia conhecer a realidade. Muito bem, continuando. Essa razão, né, transforma-se em lei quando reside na mente humana. É eterna, imutável, universal e precede no tempo todas as legislações escritas, as quais só podem ser chamadas de leis na medida em que são justas e só vão ser justas se estiverem de acordo com a razão reta e suprema da lei natural. O fundamento, portanto, do direito, das regras de convivência social, é a tendência natural que cada ser humano tem, que os leva a amar os outros seres humanos. E dessa tendência a amar os outros seres humanos é que nascem as virtudes do caráter, né? Os bons hábitos que cada um de nós podemos adquirir e cultivar na nossa vida. Então vejam, isso aqui é uma visão pré-cristã. Tá? O Cícero foi um filósofo chamado eclético, porque ele tinha tanto influências estoicas como influências platônicas e aristotélicas. Então ele misturava tudo isso. E lógico, essa ideia de lei natural, como proveniente, no fim das contas, de uma divindade e impressa na razão humana, já era algo que Platão afirmava ser existente, ser real, né? Embora a argumentação que Platão tenha usado foi uma argumentação alegórica, muitas vezes apelando para mitos, né? Que é típico do modo de escrever de Platão, né? Nos seus diálogos. Depois foi usada também, foi defendida por Aristóteles, né? Com uma argumentação já muito mais que recorre muito mais ao bom senso, né? Aquilo que todas as pessoas, de maneira geral, observam no dia a dia, né? Então Aristóteles ele começa a fazer a sua filosofia estudando de uma maneira empírica a linguagem que as pessoas utilizavam para designar o que era justiça, o que era coragem, o que era humanidade ou generosidade, né? E os estoicos também, né, seguiam esse exemplo, vamos dizer assim, tanto de Platão como de Aristóteles. Tá? E Cícero misturou
o platonismo, o aristotelismo e o estoicismo. Após Cícero, já no século II depois de Cristo, tá? Então já estamos falando da era cristã, Gaio foi um grande jurista romano. Tá? Ele fez uma diferença entre o ius civile, ou ius civile, né? O direito civil, o direito da cives, cives é cidade, em latim, né? Ou civis é cidadão, desculpa. O direito da civitas, que é a cidade em latim, né? O direito da cidade, ou seja, o direito da cidade de Roma e de todos os territórios que Roma ocupava. Ele fez a diferença entre o ius civile, o direito civil válido para os romanos, né? E o ius gentium, né? O direito das gentes, o direito que regia aquelas pessoas que não tinham cidadania romana. Né? Um direito que, esse ius gentium era um direito comum a todos os povos. Né? E era um direito revelado pela razão humana que todos os indivíduos de todos os povos possuíam. O ius gentium, o direito das gentes, correspondia à lei natural dos estoicos. Então, quer dizer, os juristas romanos eles tinham uma formação filosófica. Não é à toa que o que esses juristas... Isso deu muita solidez a toda a teoria jurídica que eles formaram. Né? Não é à toa que essa teoria jurídica desses primeiros juristas romanos da era cristã até hoje é usada. Né? Se você abre o Código Civil da maior parte dos países ocidentais, é basicamente a estrutura do direito civil que os romanos utilizaram ali nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, né? De tão bem feito que foi elaborada essa teoria. Né? E o Gaio, que foi junto com outros grandes juristas, como Ulpiano, Paulo, Modestino, Celso, né? Eles tinham essa formação filosófica bastante profunda. Então, para fundamentar as regras jurídicas, as decisões práticas do direito que vão valer no dia a dia da sociedade, eles se valeram da filosofia que lhes foi legada, né, que eles herdaram tanto de Cícero como dos estoicos, como de Aristóteles, de Platão, etc. Por último, no século seguinte, no século III depois de Cristo, Ulpiano, que é um desses grandes juristas romanos, né, desse início da era cristã, diferenciou o que ele chamava de ius naturale, que a tradução é direito natural, do ius gentium, do direito das gentes. Né? O ius naturale, direito natural, não é privativo do gênero humano, não é privativo só dos seres humanos, mas é comum a todos os animais e é revelado pelo instinto. Já o segundo, o ius gentium, o direito das gentes, diz respeito somente aos seres humanos e é composto por aqueles princípios que os seres humanos de maneira universal reconhecem como válidos. A teoria de Ulpiano parece abrir uma fissura, uma fresta, um buraco na orientação estoica levada a Roma por Cícero, a qual vinculava estritamente a lei natural à razão. Porque justamente o Ulpiano acaba dizendo que a lei natural não rege somente os seres humanos, mas rege todos os animais. Não foi essa visão que prevaleceu, né, nos séculos seguintes. Prevaleceu mais a visão estoica, né, que foi levada a Roma por Cícero. A visão de Ulpiano refletiu-se posteriormente, né, num documento importante chamado Instituições, né, que foi publicado, que o imperador Justiniano, o imperador romano Justiniano do século VI depois de Cristo, mandou que se fizesse as instituições. Né? Bom, isso com relação, então, a o que está aqui fixado, o primeiro comentário fixado aqui, né? A lei natural no cosmopolitismo estoico e no ius gentium romano.
Agora, eu já vou dar entrada aqui à seção seguinte, né, desse texto, que, repito, vocês podem baixar através do link que está na bio, lá na bio da minha conta aqui do Instagram. Na página 7, começa a se falar da lei natural na tradição judaico-cristã. Né? Então, obviamente que a lei natural ela não foi elaborada, como eu já afirmei, dentro de uma religião. Ela foi elaborada dentro do âmbito de âmbitos filosóficos, como o platonismo, o aristotelismo, o estoicismo, o ecletismo de Cícero, e até em âmbitos jurídicos, como desses jurisconsultos romanos, né, dos séculos 2 e 3 depois de Cristo, já na era cristã. Mas ela também, você encontra, não a expressão lei natural, mas você encontra também o mesmo conteúdo na tradição judaico-cristã, na religião dos judeus e depois na religião dos cristãos. Tá? Então aqui, neste trecho do artigo, é disso que vai ser falado e eu vou fazer alguns comentários. Então leio para vocês. No que se refere ao judaísmo, ainda que o decálogo, né, os 10 mandamentos, né, os 10 mandamentos, se vocês quiserem achar exatamente onde eles estão na Bíblia, vocês abram lá o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio. Então no Êxodo, vocês vão até o capítulo 20 e nos versículos de 2 a 17 estão lá os 10 mandamentos. E no livro do Deuteronômio, vocês abram lá no capítulo 5 e vejam os 10 mandamentos lá descritos dos versículos 6 a 21. Então, ainda que o decálogo, os 10 mandamentos, sejam um elemento essencial da experiência religiosa absolutamente singular do povo de Israel, né, diferente de todos os povos da sua época, da mesma época, os mandamentos do decálogo, né, são reconhecidos como válidos pelos judeus de modo universal. Então, por exemplo, não roubar, honrar pai e mãe, né? Não levantar falso testemunho, né? Que seria mentir, né? Enfim, todos os mandamentos não eram vistos como mandamentos só para quem era judeu, para quem era hebreu, pertencente ao povo de Israel, mas como algo que Javé, né? A maneira como os judeus se referiam a Deus, exatamente, teria inscrito na essência de todos os seres humanos, na razão e na natureza de todos os seres humanos, mas que estava revelando de maneira explícita para os judeus, não porque o ser humano não fosse capaz de conhecer o conteúdo daqueles mandamentos por conta própria, sem a revelação divina, mas para facilitar esse caminho, né? Porque é possível conhecer só pela razão natural o conteúdo dos 10 mandamentos, porém, leva-se muito tempo. Né? É preciso errar e acertar, errar de novo, acertar novamente, até que o ser humano consiga chegar a isso. Né? E foi o que aconteceu, por exemplo, com a civilização grega, né? Não é que tenha chegado exatamente aos 10 mandamentos, mas chegou a muitos deles. Né? E com outras civilizações aconteceu a mesma coisa, né? Inclusive civilizações ocidentais, tá? Como a chinesa, que seguiu muitos ensinamentos de Confúcio, né? E muitos ensinamentos de Confúcio coincidem exatamente com os ensinamentos, com o conteúdo dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos foram revelados aos hebreus, ao povo de Israel. No entanto, existia a consciência entre os judeus de que não era algo exclusivo para eles, mas valia para todos os seres humanos. E neste sentido, sigo aqui com a leitura do texto, no início da carta aos Romanos, que já está no Novo Testamento, não no Antigo, o apóstolo Paulo manifesta tanto a possibilidade de um conhecimento natural de Deus. Se vocês olharem lá nessa carta aos Romanos, no primeiro capítulo, já começa falando disso, né? Versículos 19 a 20.
Então, manifesta tanto a possibilidade de um conhecimento natural de Deus, simplesmente com a luz natural da razão humana, sem a revelação divina, né, sobrenatural, como a existência de uma lei moral não escrita, mas impressa, segundo as palavras de Paulo, no coração de todos os homens. Né? No coração, quer dizer, na essência de todos os seres humanos. Né? Graças a ela, essa lei moral não escrita, até mesmo os pagãos, isso está também na carta aos Romanos, já no capítulo 2, até mesmo os pagãos que não tinham recebido a revelação dos 10 mandamentos, eram capazes, segundo Paulo, de discernir o bem e o mal, de acordo com o testemunho da sua própria consciência. E isso é muito importante, né, em toda a tradição da lei natural. O fato de que as exigências da lei natural são uma descoberta da consciência do indivíduo. Cada indivíduo, através da ajuda por meio da ajuda dos outros indivíduos, vai chegar ao conhecimento da lei natural. Né? Porque ensinam já a lei natural, ou porque ensinam virtudes, né? Demonstram com seu comportamento virtudes, e aí o indivíduo se pergunta de onde vêm essas virtudes, e a conclusão pode chegar à conclusão de que essas virtudes são exigências de uma lei natural que rege a vida moral, que deve reger o comportamento dos seres humanos. Né? Mas a descoberta sempre é individual, ainda que com a ajuda alheia. Então é uma descoberta da consciência individual, essas exigências da lei natural. Né? Por quê? Porque a lei natural ela reside em cada indivíduo. É a mesma para todos os indivíduos. Mas eu não tenho acesso à lei natural que você possui dentro de si. E nem você tem acesso à lei natural que eu possuo dentro de mim. Né? Nós só temos acesso à lei natural que está dentro de nós. Né? Depois, né, quando ela é manifestada no comportamento e depois também é manifestada nos costumes sociais, né, que vão sendo reconhecidos como costumes retos, como costumes benéficos para o conjunto da coletividade, então essas exigências da lei natural pode ou não ficar estampada em declarações públicas e em leis públicas. Né? Pode ir parar na legislação que rege uma sociedade ou não. Agora, ainda que vá parar na legislação, não é a legislação feita ali por um grupo de pessoas que vai instituir a lei natural, que vai descobrir a lei natural. Não. Quem descobre são os indivíduos que vão manifestar essa lei natural com o seu comportamento, e depois esse comportamento vira costume social, esse costume social é visto como benéfico para toda a coletividade e por isso vai parar na lei. A origem sempre é individual, a descoberta da lei natural sempre é do indivíduo. Muito bem. Já na época cristã, os padres da igreja, quem são os padres da igreja? Né? A gente pode pensar que é qualquer padre. Não. Os padres no sentido de pais, né? Os pais da igreja. Né? Quer dizer, sempre se teve como líquido e certo que o fundador da igreja cristã é Jesus Cristo. Né? Agora, esses padres da igreja, pais da igreja, né, foram aqueles primeiros sistematizadores da mensagem de Jesus Cristo, que transformaram essa mensagem em doutrina, né, em lições. Então, para facilitar o aprendizado da mensagem de Cristo. Né. Começaram, então, a destrinchar aquilo e mostrar como aquilo se aplicava na vida do dia a dia, né, de quem aderisse ao cristianismo. Então, esses são os padres da igreja. Né. Quem que é considerado, quais são alguns nomes de alguns dos maiores padres da igreja, né? Tem Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Clemente de Alexandria,
São Justino e assim por diante, né? Muito bem. Então esses padres da igreja, né, primeiros sistematizadores da mensagem cristã, retomaram certos elementos estoicos, né? Então lembrem-se lá do Zenão de Sítio, né, que é o pai do estoicismo, e que os estoicos se chamam estoicos porque Zenão e seus seguidores ensinavam os interessados na sua filosofia debaixo de uma stoa. Stoa era um pórtico, um arco, né, na cidade de Atenas. Porque eles não podiam comprar nenhum imóvel por não serem cidadãos atenienses, né? Eles eram, concretamente Zenão, ele era fenício, tinha nascido na ilha de Chipre. Então, dentre esses elementos estoicos retomados pelos padres da igreja, de maneira concreta foi retomada a ideia de que a natureza e a razão são pontos de referência válidos para determinar os deveres morais do ser humano. No entanto, não se limitaram, os padres da igreja, a adotar a moral estoica, sem realizar mudanças nela, né? Mas completaram a moral estoica com a ideia bíblica do homem como imagem de Deus, cuja plena verdade é manifestada em Jesus Cristo, que é tido no cristianismo como o Deus que se faz homem, que se encarna, né, e que não deixa de ser Deus ao se encarnar. O Logos eterno, a razão eterna, que é o próprio Deus, passou a remeter a que é uma expressão dos estoicos, né, pré-cristãos, passou, por causa dos padres da igreja, a remeter, a fazer referência à transcendente sabedoria de Deus, a transcendente sabedoria divina. Assim, Santo Agostinho, né, um dos principais padres da igreja, pôde dizer, cito aqui uma frase de Santo Agostinho no seu livro Em Polêmica contra um cristão chamado Fausto, né? O livro se chama Contra Fausto. Então, diz a Santo Agostinho, a lei eterna é a razão divina ou a vontade de Deus que manda conservar a ordem natural e proíbe perturbá-la, proíbe distorcê-la. Além disso, para Agostinho de Hipona, a lei natural está inserida no âmbito de uma história da salvação que diferencia diversos estados da natureza. Quais são esses estados ou estágios da natureza humana, né? Você tem a natureza humana original, a natureza humana decaída e a natureza humana redimida. Então, a natureza humana original é aquela com a qual Deus criou os dois primeiros seres humanos, né? Aqui no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, recebe o nome de Adão e Eva, o primeiro casal de humanos. Nessa natureza original havia uma harmonia interior completa. Então, por exemplo, não acontecia com Adão e com Eva no início, né? Depois aconteceu. O fato de, por exemplo, as paixões falarem mais alto do que a razão, né? Depois, eles não ficavam doentes. Havia toda uma harmonia externa também com os animais. Eles não morreriam. Haveria uma passagem da terra para o céu que seria sem a mediação da morte, né? Sem vamos dizer assim, o desfalecimento do corpo, né? Então essa seria a natureza original. Depois você tem a natureza decaída, de que fala Agostinho, né? Que é aquela que resultou do pecado original cometido por Adão e Eva, né? E que abalou essa harmonia interior do ser humano. E depois você tem a natureza redimida, que é aquela que foi instaurada, instituída por Jesus Cristo, que por causa do poder divino é capaz de restabelecer a harmonia interior num nível até mais alto
do que a harmonia da natureza original, né, anterior ao pecado de origem. Embora sempre na natureza redimida, essa harmonia interior que o ser humano pode alcançar conviva com essa natureza decaída do homem, né? Então, a seguir, isto é explicado com outras palavras aqui no texto, né? Então, nesses três estados da natureza humana, a lei natural realiza-se de modos diversos, respectivamente como a harmonia das potências dirigidas pela razão, que no caso da natureza original, depois, no caso da natureza decaída, como ditame, né, como prescrição, que naturalmente indica o bem e o mal, apesar das tendências desviadas da natureza, a tendência ao erro. E, por fim, na natureza redimida, né, como sinal indicador das obrigações do ser humano, que só podem ser plenamente cumpridas com a ajuda do que se chama graça divina, um auxílio especial que Deus dá para que o ser humano consiga realizar o bem através das suas ações, né? E nós podemos aqui terminar com outras tradições morais da antiguidade, né? Então nós já passamos aqui pela antiguidade da filosofia grega, né? Mais concretamente da filosofia desenvolvida em Atenas, basicamente por Sócrates, Platão e Aristóteles, isso na live passada. Hoje nós vimos aqui, ainda dentro da tradição, ainda dentro da antiguidade, a tradição estoica, né, de Zenão de Cítio, que era um fenício da ilha de Chipre, que foi ensinar uma doutrina filosófica desenvolvida por ele em Atenas. E vimos também aqui duas tradições da antiguidade, religiosas, né? A primeira, a judaica, e a segunda, a cristã. Agora vamos ver outras tradições morais da antiguidade. Então, o texto continua da seguinte maneira, né? Lembrando que esse texto, vocês podem baixar através do link que está na bio da minha conta aqui do Instagram, né? Um texto sobre a lei natural. Nas diversas culturas não ocidentais, também se encontram elementos que correspondem à lei natural. Apesar das suas diferenças, as suas tradições manifestam a existência de princípios morais compartilhados, independentemente das fronteiras geográficas e culturais. Mais ainda, com frequência, esses princípios fundamentam-se na própria natureza do ser humano. As tradições hindus, estamos falando do hinduísmo aqui, reconhecem uma ordem ou uma lei fundamental chamada de Dharma, o Dharma, né? Entre os preceitos destas tradições, há vários que são semelhantes aos mandamentos do Decálogo, aos 10 mandamentos, e semelhantes a outras prescrições contidas no Antigo Testamento da Bíblia, no hinduísmo. Segue outra tradição. No budismo, encontram-se regras éticas que coincidem com as da lei natural, como, por exemplo, não matar, não mentir e não ter condutas sexuais desordenadas. Na civilização chinesa, a busca pela harmonia do ser humano com a natureza é fundamental, é a base. E essa harmonia é obtida, é conseguida por meio de uma ética que procura conscientemente, de maneira proposital, o equilíbrio da vida, de maneira querida, né, buscada. Depois, nas tradições africanas, profundamente vitalistas, né, que veem muito assim a vida física como algo basilar, né, a atitude ética inclui favorecer as forças naturais da vida.
favorecer as forças naturais da vida. Então, quer dizer, ser veraz, dizer a verdade, é uma força natural da vida para essas tradições africanas antigas. Né? Por exemplo, respeitar a integridade física alheia também, né? Salvo nos momentos de guerra, porque aí a coisa já entra no campo da legítima defesa. Né? Depois, por último aqui, né? Então dá para ver o seguinte, né? Existe uma grande coincidência ética entre todas as grandes tradições culturais e religiosas que serviram de fundamento para as civilizações que existem até hoje. Né? Por exemplo, existe um artigo muito interessante, né, que é outro artigo que eu pretendo futuramente aqui fazer live sobre ele, que fala sobre forças éticas compartilhadas ao longo da história e do espaço. Ou seja, ele mostra 8 tradições culturais, e que nessas 8 tradições culturais que eram muito diferentes umas das outras, pelo menos na parte ritualística, eram valorizadas como as mais importantes as mesmas 6 virtudes. Né? Quais virtudes eram essas? Né? A sabedoria prática ou prudência, a justiça, a coragem, a moderação nos prazeres ou temperança, a humanidade e, por último, a transcendência. Essas eram as 6 virtudes compartilhadas por 8 tradições culturais. Quais eram essas tradições culturais? Vamos ver se eu me lembro de todas. O taoísmo, o confucionismo, o budismo, o hinduísmo, a filosofia ateniense, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, esse é um artigo que saiu numa revista de psicologia dos Estados Unidos no ano de 2005. Né? E foi escrito por 3 autores, um dos quais é Martin Seligman. E o Seligman é um dos fundadores de uma linha de psicologia clínica chamada de psicologia positiva. Então isso é muito interessante. E o texto, nessa parte, termina da seguinte maneira, né? No Islã, na religião muçulmana, embora a ética seja entendida fundamentalmente, principalmente, como obediência às leis divinas positivas, ou seja, leis que Deus, né, que Allah revelou para o profeta Maomé e que depois ficaram consignadas, escritas no Corão, que é o livro sagrado dos islâmicos, né, dos muçulmanos, e o Corão, várias dessas leis que estão no Corão, que são tidas pelos muçulmanos como de origem divina, elas fazem referência, inclusive, né, à vida civil, né, a tudo que o Código Civil trata, por exemplo, e também a legislação, são leis que servem como legislação criminal. Né? Então, é basicamente um código um código jurídico, né, o Corão, em muitas passagens. Né? Traz soluções jurídicas sobre casamento, sobre herança, sobre uma série de coisas. Né? E também sobre as penalidades para determinados crimes. Né? Isso é muito interessante. Então, embora no Islã a ética seja entendida principalmente como obediência a essas leis contidas no Corão, que teriam origem divina, segundo os islâmicos, algumas correntes islâmicas admitem que o ser humano consegue descobrir espontaneamente o que é bom e o que é mal, e que se encontra através da sua própria razão. Né? Então, quer dizer, algumas correntes dentro do islamismo, né? Nem todas, algumas correntes, e nisso é mostrado. Então, muito bem, né? No nosso próximo encontro, que não sei quando vai ser possível fazer,
eu vou tratar, né, dentro desse texto que está disponível lá na bio, sobre a melhor exposição que até hoje foi feita sobre a lei natural, que é da Lavra, que é da obra de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que viveu no século XIII depois de Cristo, escreveu a famosa Suma Teológica. E nessa Suma Teológica, né, é o lugar da obra de Tomás de Aquino em que está mais bem explicada justamente a lei natural. Né? E interessante porque Tomás de Aquino faz uma síntese de tudo o que foi dito sobre a lei natural que veio antes dele, né? Tanto no campo filosófico como no campo religioso. Então, essa é a parte do artigo mais importante, no meu modo de ver, porque, vamos dizer assim, até hoje, pelo menos, a época, Tomás de Aquino foi o cume vamos dizer, da explicação teórica da lei natural. Né? Ele reuniu tudo aquilo que veio antes dele e todos os que vieram depois dele se valeram daquilo que ele disse e nunca chegaram a superá-lo. Né? Tá certo? Bom, já deu aqui o nosso conteúdo de hoje, né? Então, eu vou ver aqui só algo no texto, se alguém quiser fazer alguma pergunta nos comentários ou pedir para participar aqui, fica à vontade, né? Eu deixo a pessoa já, quem quiser solicitar para participar, a gente divide aqui a live, aí faz a pergunta e eu tento responder, mas eu vou parar por aqui, tá joia? Então, só para dizer para vocês, né, nós vamos ver aqui, enquanto eu vou falando, vocês podem perguntar se quiserem, né, ou solicitarem participar. Então, nós vamos ver aqui a lei natural no conjunto da moral de Tomás de Aquino, né, no próximo encontro. Depois, a distinção que ele faz entre lei eterna e lei natural, que é muito interessante. Em seguida, a explicação que ele faz das inclinações naturais do ser humano como o primeiro indício para nós descobrirmos que existe uma lei natural e como ela é, né, qual o conteúdo dessa lei natural. Depois, nós vamos ver a relação que Tomás de Aquino traça entre a lei natural e as virtudes, que as pessoas podem ter, as virtudes de caráter, né? Depois vamos ver também como, segundo Tomás de Aquino, a lei natural ela não é estática, mas ela é dinâmica, e como ela é universal, né? Ainda que haja não só indivíduos, mas povos inteiros que rejeitem exigências da lei natural, né? Da lei moral natural. Em seguida, nós vamos ver quais são algumas derivações modernas da lei natural, que muitas vezes seguiram o que disse Tomás de Aquino e outras vezes disseram que seguiram, mas na verdade distorceram a lei natural. Né? Então nós vamos ver a escolástica espanhola do século XVI, que é a escolástica chamada tardia, né? Porque a escolástica realmente se deu nos séculos 11, 12, 13, né? Ou 12, 13 e 14, né? Depois de Cristo. No século XVI é uma retomada da escolástica que se dá não tanto na França e na Itália, mas mais na Península Ibérica, né? Concretamente na Espanha, mais na Espanha do que em Portugal, né? Mas também em Portugal. Vamos ver aí depois que a lei natural acaba sofrendo uma modificação bastante importante, né, e que depois deu origem ao positivismo jurídico que graçou no século XX, né, que foi prevalente no século XX em todo o mundo ocidental, que é o chamado direito natural moderno, que nasce com Hugo Grossio e depois é desenvolvido por Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, que eram dois juristas, né, e também por um filósofo alemão chamado Christian Wolff,
que foi professor de Kant, né? E Kant seguia as ideias de Wolff e depois acabou renegando-as e a partir daí montou o seu sistema filosófico, né? Depois nós vamos ver perspectivas contemporâneas da lei natural, né? Na visão de vários autores, como Jacques Maritain, John Finnis, né? Martin Horkheimer, muito interessante, Martin Horkheimer, né? Stephen Brock, que é um filósofo norte-americano, Ana Marta Gonzalez, que é uma filósofa espanhola muito interessante, de grande capacidade, tem grandes escritos sobre a lei natural, né? Muito bem, depois vamos ver a pluralidade de morais naturais, que é afirmada por alguns filósofos, né, que em princípio dizem aceitar a lei natural, como por exemplo uma filósofa norte-americana chamada Jean Porter, tá? Depois nós veremos Stephen Brock falando de legalidade e racionalidade. Outro autor muito importante nos dias de hoje, ainda felizmente entre nós vivo, né? O filósofo escocês Alasdair MacIntyre, né? Tem livros dele em português, como Depois da Virtude, Justiça de Quem, Qual Racionalidade, que provavelmente já estão esgotados nas suas editoras de origem, mas em vários sites de livros usados certamente se conseguem, né? Depois nós vamos entrar aqui em assuntos interessantes, né? Então, por exemplo, João Paulo II, no ano de 1993, escreveu uma carta encíclica chamada O Esplendor da Verdade, na qual ele volta a falar de lei natural, que era algo que, inclusive dentro do âmbito da Igreja Católica, estava um pouco esquecido fazia já décadas. Praticamente desde a segunda metade do século XX até 93 não se falava. E João Paulo II volta a falar nessa encíclica Veritatis Splendor, né, o esplendor da verdade. Muito interessante o que é afirmado aí. Depois, vamos ver isso que é interessante, né, algumas dificuldades atuais da lei natural, né? A acusação de intolerância. Muitas pessoas dizem, né, afirmam que quem compartilha da ideia de que existe uma lei natural é uma pessoa intolerante, porque vai dizer, não, o correto é isto e só há uma resposta correta, uma resposta certa para cada caso, né? Depois, vamos ver que não é bem assim. Depois, outro problema é a questão da oposição entre natureza e pessoas. Fala assim, bom, tá certo, a natureza humana pode mandar uma série de coisas, mas cada pessoa tem as suas convicções, e isso, vamos dizer assim, as convicções da pessoa têm de ter prioridade em relação à sua natureza, né? Esse é outro argumento que muitas vezes se dá. Em seguida, a gente vai ver a objeção à lei natural, dizendo que a lei natural ela depende de uma metafísica que já foi superada, que seria a metafísica de Tomás de Aquino, né? Depois nós vamos ver a recuperação da ética das virtudes, e que muitas vezes essa recuperação não contempla a lei natural, outras vezes sim, né? Bom, tem a objeção da falácia naturalista, também que nós vamos ver. Essa é a objeção maior, né, que vem aqui, a objeção da variedade das culturas, do multiculturalismo. O multiculturalismo traz consigo um multimoralismo, né, quer dizer, várias morais, né, inclusive morais que se entrechocam, né, morais que colidem umas com as outras e que, portanto, não poderia haver uma lei natural comum a todo o gênero humano, a todos os indivíduos do gênero humano, né. Depois vem aqui um tema que diz mais respeito à teologia cristã, mas que também é interessante do ponto de vista filosófico, que é a renovação cristocêntrica da moral. E, por último, algumas tarefas, né, que se pede
a filosofia que realize para que haja uma reflexão contemporânea, atual, sobre esse tema da doutrina da lei natural, da lei moral natural. Tá? Bom, é isto, pessoal. Então, mando um abraço para todos, desejo uma ótima noite para todo mundo, e assim que houver tempo para uma nova live sobre o tema aqui, eu aviso previamente aí no feed, tá? Do Instagram. Então, me despeço, um abraço para todos.